Tu tem aqui, ó, escada do meu salário como deve, né? 900, 1.500, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. Esse post tem uma infinidade de quotes de pessoas que também ganham um valor muito, muito alto. E essa é a natureza das redes sociais. Esse tipo de número, acima da média, é o que ganha visibilidade. Números abaixo da média não ganham tanta visibilidade. Eu comecei a faculdade em 2014, eu tive o meu primeiro estágio em 2016, e eu só fui passar dos 10 mil reais como desenvolvedor lá em 2022. Falando assim, né, parece um processo, você me viu falar disso aqui em 5 segundos, né, mas enfim. Entre o início da faculdade e 2022 foram 8 anos, entre 2016, que foi o meu primeiro estágio, e 2022 foram 6 anos. A gente pode pontuar aqui também, né, o meu primeiro emprego de júnior em 2018, acho que foi 2018, e foram 4 anos, sendo que 2 desses anos foram anos de pandemia, extremamente fora da curva. Isso daqui só veio acontecer porque eu fui trabalhar pra gringa. Eu só consegui salário porque eu trabalhei pra Austrália e esse era um salário muito abaixo da média pra Austrália. Eu nunca ganhei mais de 5 mil reais trabalhando pro Brasil. Então, né, 8 anos desde o primeiro Hello World pra chegar no valor de 10 mil. Vamos falar então sobre salários, carreira, o que é normal, o que não é normal, o que faz sentido a gente esperar, o que dá pra gente sonhar e almejar. E eu vou te falar que minha carreira, até 2022, certo? Entre 2014 e 2022, a minha carreira foi totalmente dentro da curva, talvez até um pouco abaixo da média. Antes da gente bater esse papo, eu vou falar de quem tá patrocinando esse vídeo. Especializada em internacionalizar carreiras, a Passaporte Tech faz uma consultoria completa para ajudar a internacionalizar a sua, na verdade, vida e carreira. Eu, inclusive, fiz a consultoria da Passaporte para me ajudar com minhas questões de nomadismo digital aqui, de como lidar com questões tributárias quando você muda de país em país muito frequentemente. Enfim, eu recomendo a consultoria da Passaporte Tech, foi muito boa para mim. Se você tem esse interesse em internacionalizar sua vida e carreira, o Passaporte Tech vai fazer o seguinte, né? Eles vão te oferecer o seguinte. Eles vão te preparar, né, partindo do pressuposto que você está no Brasil, para entrevistas internacionais, para a vida internacional no geral, se você tivesse interesse de fato sair do país. São várias calls, várias chamadas, várias reuniões, um para um, tá? Você vai ter nessas sessões planejamento de carreira internacional, revisão do seu currículo e LinkedIn para vagas internacionais. Você vai ter auxílio para escolher países para morar, você vai ter estratégias de otimização de imposto para pagar o mínimo imposto que você legalmente pode pagar. Além, né, das chamadas de vídeo, você vai ter as estratégias personalizadas para você, para sua vida, para o seu caso e um acompanhamento via WhatsApp, certo? Não é um curso, não é um webinar, é uma consultoria individual. Essa consultoria é dada por pessoas que vivem, assim como eu, esse estilo de vida internacional. Agora é o momento perfeito para você assinar o Consultoria Pass porque o preço deles vai aumentar em 40%, permanentemente, tá? É em parte isso é culpa minha, que eu falei para eles que era muito barato pelo que eles entregavam, tá? Eu realmente acredito nisso. E né, como é um processo individual e eles têm muita demanda, eles não dá para atender um número enorme de pessoas, certo? É um para um ali, você vai ficar horas e horas com eles em diversas chamadas de vídeo. É sério, não perde tempo, clica no link na descrição, vem aqui, agenda uma conversa com eles sem compromisso nenhum, para você entender, né, se o produto é para você ou não, e vem dar esse grande passo para internacionalizar sua carreira hoje mesmo. Obrigadão, Passaporte Tech, sou cliente, sou muito fã. Vamos voltar no assunto, né? O que é normal? Esses tweets aqui, eles são, sim, a realidade de algumas das pessoas, certo? Algumas dessas pessoas eu conheço pessoalmente, mas não é porque eles são a realidade dessas pessoas que essa realidade é normal, que essa realidade é o esperado. Como a gente estava conversando, né, a rede social faz os outliers irem pro topo. Eu tenho mais ou menos a idade do Sebam. Sibam é esse cara aqui, ó. E eu também vou na academia há quase tanto tempo quanto o Sibam. Ele deve ir desde os 14 anos de idade, eu vou desde os 18, né? Ele tem uns 4 anos a mais que eu de academia. Quem você acha que se fizer um vídeo treinando vai ganhar mais view? Eu ou ele? Ele, é óbvio. Por quê? Porque ele é o outlier. Agora, você sabe, né, que eu tenho uma carreira internacional e tal, algo que muitos desenvolvedores querem. Quem você acha que vai ganhar mais view falando sobre dinheiro e carreira de desenvolvedor? Eu, certo? Eu, a partir de 2022, quando eu consegui salário alto, ou eu, sendo a mesma pessoa, em 2021, quando eu ganhava R$ 4.600? Pergunta séria, quem que vai ganhar mais view? Eu em 2021 ou eu em 2022? É óbvio, eu em 2022, mesmo eu sendo a mesma pessoa com a mesma dedicação e, assim, basicamente a mesma competência. As redes sociais fazem com quem é fora da curva, e eu não tô falando fora da curva em capacidade, em habilidade. Eu tô falando fora da curva em resultado mesmo, em salário. Fazem com que essas pessoas ganhem muito mais visibilidade, a gente comece a pensar que isso daí é o normal, que de repente a gente tá atrás. Não é a verdade. A gente vai mostrar aqui as médias salariais brasileiras, e eu vou tentar te fazer entender, né, o que é realista, o que é fora da curva, o que não é fora da curva. E assim, é bom a gente sempre tentar manter um pé no chão, certo? Entender qual que é a maior probabilidade realista, né, de salários que a gente pode ganhar, mas mesmo assim não deixar de mirar naqueles salários altíssimos. Até porque eu sempre faço isso, eu sempre incentivo isso, eu sempre incentivei isso. Eu sempre achei que eu podia ganhar mais. Certo, em 2021 eu queria um salário em dólar pra gringa, depois eu queria um salário em euro, depois eu queria equity. Desde 2016,
Eu nunca não estive aplicando. Todos os anos, desde 2016, eu mandei um currículo para tentar conseguir um emprego melhor. Todos os anos. Não foi todo ano que eu mudei de emprego, mas todos os anos eu mandava currículos. Eu nunca não estive procurando uma oportunidade melhor. Agora, sinceramente, eu só parei porque eu tenho um percentual da empresa. Se não fosse o caso, eu ainda estaria mandando currículo. A gente vai olhar os números da minha carreira, né? A gente vai olhar também as médias do Brasil. E eu vou te falar que a minha carreira foi precisamente na média por vários e vários anos. Aqui, em 2022, ela saiu da média, só que na verdade ela foi para uma média diferente. Eu parei de ganhar na média do Brasil, eu comecei a ganhar bem abaixo da média, só que pra Austrália. Né? A única diferença é que agora a média era de outro país. Mas minha carreira nunca foi tão fora da curva. Tecnologia também tem um quesinho adicional aqui que é variabilidade muito grande. Tipo, muito grande mesmo. É mais gritante do que nas outras áreas, tá? Lógico, toda área tem variabilidade, mas a nossa é um pouquinho especial, tá? Você vai ter júnior que não consegue entrar no mercado de trabalho, júnior que tá topando basicamente trabalhar de graça pra conseguir experiência pra depois conseguir ter um salário, e júnior que trabalha em Big Tech que ganha mais de 10 mil reais. Tem gente que estudou na minha faculdade comigo que fez isso. Mesmo assim, mesmo com essa variabilidade muito grande, eu vou tentar te explicar e te dar um panorama realista de como é que a carreira assim das pessoas acaba se moldando no Brasil. Vamos começar pelo começo. A primeira barreira para quem tá na faculdade é o estágio. Geralmente o estágio é o primeiro ponto de contato com programação assim profissional que as pessoas vão conseguir. A gente vai colocar aqui para você enxergar a média. Isso aqui é a média do país nas fontes que eu encontrei, e aqui a gente vai colocar a minha carreira, tá bom? Isso aqui foi o que eu consegui na minha vida de fato. Em 2016, eu tive estágios, né? Em 2016 e 2017. O meu primeiro estágio eu ganhei R$ 800. O segundo eu fiz parte de um laboratório da universidade que pagava R$ 396. E o terceiro foi em torno de R$ 1.000. Isso em 2016, tá? Em 2016, em Florianópolis. Mas a gente tem que ajustar os valores para a inflação do dia de hoje, né? O dinheiro em 2016 valia muito mais do que hoje. Eu fiz o cálculo utilizando ali o IPCA oficial do Banco Central. A gente teria os valores corrigidos, né, para 2025 de R$ 1.452, teria sido o meu primeiro estágio, R$ 718 o segundo estágio e 1.777 o terceiro estágio. Quanto que é a média no Brasil? Segundo o Glassdoor, os estagiários de desenvolvimento de programação no Brasil vão ganhar aí entre R$ 1.000 e R$ 3.000, mas isso aqui tem um viés muito grande, tá? Porque a empresa que tá no Glassdoor tende a ser uma empresa que já é um pouquinho maiorzinha, né, para coletar os dados do Glassdoor, tende a ser uma empresa mais presente na internet, tendem a ser empresas que pagam mais. Então não me surpreenderia se a média de estágio, na verdade, fosse mais baixa do que isso. Então, né, entre 1.000 e 3.000, se a gente for tentar cravar um número, eu vou te dizer aqui que eu acho que vai estar próximo dos 1.200, talvez R$ 1.500, tá? De média. Porque o que a gente tem que entender, né? A média considera todo o país. Todo o Brasil, que é um país continental. Desse país continental, 20 milhões de pessoas moram na metrópole de São Paulo, ou mais de 20 milhões. E isso representa uma parcela significativa dos salários postados no Glassdoor. Muita gente mora em BH, muita gente mora em Goiânia, tem gente que mora em Floripa. Esses, assim, são acima da média. E o que não for esses grandes centros, o que não for essas grandes metrópoles, vai ser abaixo da média. Então, né, essas coisas distorcem um pouco o valor. Você pode pensar, pô, quem é que ganha 3 mil como estagiário, né? Não existe isso daí. Sem nem fazer muito esforço. Você olha aqui, estágio no Banco Itaú, por exemplo. Pode pesquisar. Qualquer bancão em São Paulo, qualquer empresa grande em São Paulo, tá? Procura. Valor, R$ 2.440 para estágio, mais seguro de vida, mais vale refeição, mais vale transporte, mais convênio com o Gympass e sei lá o quê. Dá os 3 mil que o Glassdoor citou aqui, tá? Então, né, essa daqui vai ser a ponta de quem ganha mais sendo estagiário, e essa daqui vai ser a ponta de quem ganha menos sendo estagiário. Se você olhar minha carreira, cara, tá redondamente aqui dentro da média, tirando aqui a bolsa da universidade, né, mas convenhamos, eu não fazia isso aqui pra ganhar dinheiro, bolsa na universidade não é pra quem quer ganhar dinheiro, mas tirando isso daqui, foi perfeitamente dentro da média. Qual o grande diferencial, né, pra você conseguir estágio hoje em dia, né? Por que é muito difícil conseguir estágio hoje em dia? Tem muita demanda, tem muita gente competindo, né? Então você, pô, facilita muito estar numa boa faculdade ou ter bons projetos. Essas coisas, assim, são imprescindíveis pra você conseguir dar esse primeiro passo no estágio. E é legal ressaltar isso, porque aí a gente chega em desenvolvedor júnior e eu quero te falar o seguinte, muita gente esquece, tá? Desenvolvedor júnior é um profissional. Vou repetir. Desenvolvedor júnior é um profissional. É esperado que você tenha capacidades profissionais. Eu sei, é muito controverso, né? Pra você entrar na área como desenvolvedor júnior, você precisa conseguir demonstrar que você tem capacidade de desenvolver software como um profissional. Mas aí, né, entra naquela, pô, eu preciso de experiência pra eu conseguir comprovar que eu tenho experiência, pra eu conseguir um trabalho, pra eu conseguir experiência. Mas pensa um pouco na perspectiva da empresa. Eu quero contratar um profissional que não sabe exercer a profissão dele? Claro que não, né? Então a grande barreira pra um júnior entrar no mercado como júnior é conseguir demonstrar pras empresas que ele é um profissional que consegue executar trabalhos profissionais. Por isso, né, o estágio e a faculdade acabam dando um pouco mais de validação pra você conseguir virar júnior, mas faltando isso, né, faltando esse estágio e essa faculdade, o
que pode te ajudar a conseguir um emprego de júnior é freelance, é fazer site próprio, é fazer software próprio, é fazer projeto próprio, que isso demonstra que você fez software que tem um calibre profissional, né? Você demonstra que você consegue de fato exercer o trabalho como deve. O meu primeiro emprego como júnior foi bastante abaixo da média em termos de valor, foi R$ 1.200 PJ. Eventualmente isso veio a evoluir para R$ 3.000, aí eu já tava como pleno, e depois eu regredi. Eu saí da empresa para ir para uma empresa que eu queria mais, para uma empresa que eu ia aprender mais, para entrar de novo como júnior, só tinha vaga de júnior aberta, né? Eu não consegui entrar como pleno nessa empresa, e eu voltei a ser júnior ganhando R$ 2.900. Então você tem aqui, né, o meu salário de júnior, entre R$ 1.200 e R$ 2.900 foram os valores que eu recebi. Isso entre 2019 e 2021, se a gente corrigir pela inflação, dá um pouquinho a mais. Daí 3 mil e alguma coisa. Se você pegar a média, novamente, né, no Glassdoor, com os mesmos pontos que eu comentei do Glassdoor, que São Paulo é muito representativo, que as empresas que têm os salários no Glassdoor tendem a ser empresas maiores tendem a pagar mais. Segundo o Glassdoor, o salário de um júnior vai de R$ 2.000 a R$ 5.000. Na minha experiência, né, o que eu vejo é que eles tendem a ser um pouco mais próximos dos 2.000 atualmente. Pra quem tá entrando agora, pra quem tá sendo contratado agora, esse salário é um pouco mais baixo, que essa média, né, foi muito inflada ali na pandemia. Segundo o Indeed, que é uma fonte bastante boa também, o salário de júnior tá em R$ 2.900 de média. Então vamos pegar essa figura aqui, né, esse número de 2.900, que eu acredito que é um número realista, e olha só que interessante, o valor que eu ganhei como júnior, e lembra, eu comecei a faculdade em 2014, em 2018 eu ainda estava aqui como júnior, 2019 eu ainda estava como júnior, 2020... Acho que 2020 foi meu último ano como júnior, tá? 6 anos desde o meu primeiro Hello World, pra eu continuar sendo júnior, ganhando o valor aqui de R$ 2.900, que é exatamente dentro da média, né? Claro, se você corrigir o meu valor pela inflação, dá um pouquinho acima da média. Mas eu também era um júnior com muito mais anos de experiência do que a média. Agora, abre aqui eu levo os FYI, né? Salário do Google no Brasil, Entry Level, L3, Júnior, você vai ter um base pay de 180k anual. 180 dividido por 13, R$ 13.000, né? Quase R$ 14.000 mensais aqui, dividido por 13 porque, né? 13º. Mais uma quantidade generosa de ações e de bônus. Você vai falar pra alguém que trabalha no Google que esse salário não existe, que esse salário é fora da realidade, é fora da média, é fora do normal. Eu, como júnior, nunca cheguei nem perto disso, isso tá muito acima da média, isso tá muito longe do que a maioria das pessoas vai alcançar, mas isso é factível, isso existe, isso é viável. Se você tiver capacidades fora da curva, e por capacidades eu digo capacidade técnica, capacidade de soft skills, capacidade de se vender, e se você tiver condições fora da curva, por condições eu digo, você pode ir numa universidade privada de ponta, tipo uma USP, você teve um networking avantajado, é bastante plausível que você consiga salários muito acima da média. Nessa mesma empresa que eu entrei ganhando R$ 2.900 como júnior, era CLT, não era PJ. Em 2022, meu último ano na empresa, a melhor empresa que eu já trabalhei, beijão Jungle Devs, tava ganhando R$ 4.600 como desenvolvedor pleno. Ou era 4.800? Eu não lembro, tá? Eu juro que eu não consigo me lembrar se é 4.600 ou 4.800. Mas enfim, era menos que 5.000, isso eu tenho certeza. Segundo o nosso queridinho Glassdoor, como é que tá a média pra pleno, hein? Olha só, 4.000 a 7.000 reais. Eu ganhando 4.800. Perfeitamente, redondamente dentro da média, né? Vale lembrar que eu morava também em Florianópolis. Florianópolis estava se construindo na época como um grande centro de tecnologia. Hoje a gente pode falar, eu acredito que já é um grande centro de tecnologia. Eu não tive grandes dificuldades para conseguir emprego, em parte por causa disso. Agora, conforme a carreira avança, maior variabilidade você vai tendo. Você vai tendo resultados mais díspares aqui, resultados mais fora da curva, tanto para cima quanto para baixo. Mesma coisa, tudo que eu falei se aplica. Só que agora, né, conforme você vai ganhando mais anos de experiência, as vantagens iniciais não pesam mais tanto. O que vai pesar mais vai ser a trajetória da sua carreira e não necessariamente o início dela, né? Para júnior vai pesar muito a faculdade que você fez. Para pleno, sênior e avançando já não começa a pesar mais tanto esse seu início e vai pesar mais a sua trajetória. De modo que, para pleno, o salário comum é isso daqui, tá? Se você olhar meu salário redondamente dentro da média, a média é isso daqui. Agora, novamente, São Paulo, Nubank, Google, Brex, o salário vai ser 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Esses salários para pleno existem. Eu conheço pessoas que conseguiram esses salários para pleno, algumas trabalhando no Brasil, algumas trabalhando para fora do Brasil. A gente já vai entrar no assunto de gringa aqui. Ambos esses números são realistas dadas a realidade de cada pessoa, certo? Se eu moro em Caçador, no interior de Santa Catarina, e fiz uma faculdade normal, não muito fora da curva, o número de 4 mil é um número realista para mim. Não quer dizer que eu não devo almejar mais, não quer dizer que eu não devo procurar mais, não quer dizer que eu não devo procurar por grandes trabalhos remotos e tentar internacionalizar minha carreira, mesmo estando no interior do fim do mundo. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que você não pode estar nessa condição e tá se comparando com alguém que ganha, sei lá, 20 mil reais, que fez USP, fez estágio no Google, agora tá trabalhando numa outra Big Tech, teve inúmeras vantagens no início da sua carreira, né, quer elas sejam por mérito ou não, mas teve inúmeras vantagens. Essa pessoa vai ter uma probabilidade muito maior de conseguir algo muito fora da média, e essa pessoa vai ter uma probabilidade muito maior de
compartilhar esses números no Twitter e jogar na tua cara que tu tá ganhando pouco. E não é nem por maldade dessas pessoas, isso é a realidade delas, é só o que elas viram, é só o que elas conhecem. Muita gente fala, né, que eu, por estar tanto tempo fora do Brasil, desconheço um pouco a realidade do Brasil e do brasileiro. E em parte isso é verdade. Em parte, quanto mais tempo eu passo fora, mais a minha realidade começa a ser completamente diferente, o que eu consigo ver no meu dia a dia é totalmente diferente do que as outras pessoas estão vendo no dia a dia delas. Agora, pra evoluir de pleno, vocês aí, né, muita gente tá presinho no pleno falando, pô, como que eu evoluo? Eu não consigo evoluir do pleno, né? Você precisa fazer uma coisa aqui pra você deixar de ser pleno. Quero dar essa diquinha aqui pra vocês. O pleno é geralmente o comedor de task. Pega task, cumpre task, cospe task. Você consegue evoluir disso daqui de duas maneiras diferentes. Pra você evoluir de pleno, existem, eu acho que, dois caminhos. Um é o lado mais especialista, ou seja, você vai querer tasks mais complexas, e conforme você vai resolvendo tasks mais complexas, a sua confiança de que você consegue, assim, ó, one shot em tasks fáceis, e que você sabe que você não vai precisar de nenhuma ajuda para criar um endpoint novo, por exemplo, essa sua confiança cresce muito, e você começa a ser um sênior, alguém que as pessoas dependem para resolver os problemas delas, porque, né, aquele é uma analogia meio de academia, assim, você, pô, tá levantando ali muito peso, treinou muito, passou por todos os BOs, por todos os problemas, você é uma pessoa confiável para resolver problemas difíceis. Ou então, você pode crescer na complexidade, ou você pode crescer aqui na ownership, que é ser o dono, é agir como dono. O que é agir como dono, né? Cuidar do sistema. Quando o sistema cai, entender por que o sistema cai, se tornar responsável por consertar aquilo, ter um grande cuidado, garantir que os processos ali estão funcionando, né? São caminhos um pouco diferentes. O caminho de tasks mais complexas é o caminho de, pô, eu vou pegar aqui coisas bem complexas do framework, né? O Node.js é cheio de, sei lá, de BO do Event Loop, de Next Tick e sei lá o que, eu vou começar a pegar essas tarefas mais complexas. Eu vou pegar tarefa de async, que costuma ser um pouquinho cabuloso pra galera. Tarefas que tem a ver com performance, costumam ser dificilzinhas. Observabilidade é chato, deadlocks, esse tipo de coisa. Ownership é também sobre teste, sobre experiência do usuário, garantir que funciona, garantir que não quebra, ter aquele contato do front com o back-end pra combinar na API, fazer uma documentação legal, sabe? É um cuidado maior. Enfim, esses são os dois caminhos, né, que você pode ter pra evoluir de pleno. Esse caminho de ownership, ele é um caminho... ambos te levam pra sênior. Mas isso daqui começa a puxar um pouquinho mais de gestão e business, e isso daqui começa a puxar um pouquinho mais de especialista mesmo. Enfim, evoluiu de pleno, evoluiu de comedor de task, você vai aqui pro sênior. E aqui complicou, tá? Aqui ficou difícil falar de média, porque sênior eu já vi de tudo. O meu salário de sênior, e eu não falo meus salários online, tá? A partir desse daqui eu não falo mais, mas enfim. Segundo o Glassdoor, a média de um sênior é de 9 mil a 12 mil. Eu conheço muito sênior que tira muito mais do que isso, ó. Eu expandiria essa margem, tá? Conheço bastante gente que tira ali pelos 7 mil, talvez 6 e pouco, 7 mil. E 12 mil eu expandiria bastante. Eu diria que até uns 16 tá normal, mais ou menos, pra sênior. É porque agora tem uma questão que é a seguinte, né? Quando você chega no patamar de sênior, muita gente começa a trabalhar pra fora do país. E pra reter os maiores talentos, os melhores talentos, as empresas grandes têm que começar a pagar 20 mil na CLT, tem que começar a pagar 30 mil na PJ pra conseguir reter esses talentos. Senão, eles vão pegar um salário de 6, 7, 8 mil dólares e tchau. Mas lembra, isso daqui é a cauda longa da curva, tá? Só que como as grandes empresas têm que pagar esses 20 mil e esses 30 mil, né, elas também começam a roubar talentos das menores. Então todo mundo tem que ir subindo um pouco a média. Por isso que sênior começa a ganhar um valor bem alto no Brasil. Aqui foi quando eu comecei a ganhar bastante acima da média de sênior, porque aqui foi quando a minha média começou a ser a média da Austrália, não mais a média do Brasil. Sabe qual que é, né? Eu trabalhava como desenvolvedor sênior na Austrália, gente. Sabe qual que é a média de um desenvolvedor sênior na Austrália? 145 mil dólares anual, dólares australianos, tá? A 178 mil dólares australianos anual, australianos, tá? Vamos pegar esse valor aqui. Vamos traduzir esse valor aqui para reais. Isso aqui vai virar 526 mil reais por ano. Por ano, a gente precisa dividir isso aqui por 13, que vai dar 40 mil por mês. O que eu posso te falar então? Que eu ganhava muito abaixo da média. É óbvio. Eu era contractor, eu não tinha o custo de vida de Sydney na Austrália, eu não morava em Sydney, né? A empresa era de Sydney, ela conseguia pagar um valor bem mais alto, mas eu não ganhava esses 40 mil, eu não ganhava perto desses 40 mil, eu ganhava muito, 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 muito menos, mas ainda era um valor muito acima da média pro Brasil. A diferença foi que agora a média era a média de outro país, né? Então, bom, podemos arredondar isso aqui de 7 a 16 mil, podemos falar que 10 mil, sênior ganha 10 mil no Brasil? Aqui a gente consegue responder a pergunta, né? Quanto tempo que demora pra eu sair do zero pra eu chegar nos 10 mil reais? Lembra, no meu caso, primeiro Hello World até os 10 mil aqui, 8 anos mais ou menos. Pra quem trabalha, né, do início da carreira até o final da carreira no Brasil, as empresas tendem a considerar sênior quem tem 5 a 7 anos de experiência full time, tá? Isso é uma tendência de mercado, tá? Eu não acho que isso tem nada a ver com a realidade, mas enfim, tendência de mercado é quem tem 5 a 7 anos começa a ser considerado sênior. Só que geralmente, pra quem tá começando agora, leva de 1 a 2 anos pra entrar no mercado. O que é esses 1 a 2 anos, né? Pô, você
começar ali fazer um bootcamp e conseguir um estágio, ou entrar na faculdade e conseguir um estágio, ou fazer um curso de tecnólogo e tal. 1 a 2 anos de dedicação quase exclusiva é o que demora para entrar no mercado, mais 5 a 7 anos. Então a gente vai ter que, para chegar no valor de 10 mil reais, leva para a maioria dos profissionais, tá? 5 anos, se a pessoa for obter, na verdade, não se ela for, tá? Se ela obter resultados acima da média, lembra, para mim demorou mais, a 9 anos, se a pessoa obter resultados talvez na média, talvez um pouco abaixo da média. Uma pessoa um pouco mais lenta pode demorar 10 anos, enfim, até mais também não seria nada muito fora do comum, tá? Perceba, minha carreira também foi lenta, também foi relativamente normal, até o ponto em que eu tive a oportunidade de dar o salto para fora do país, tá? Eu tive várias vantagens que me conferiram essa oportunidade. Eu estava numa empresa boa, eu tinha um inglês bom, eu não tinha filhos, eu podia dedicar 60 horas por semana pro trabalho, como eu ainda faço isso hoje em dia. Não tinha problema de saúde, enfim. Eu tive várias vantagens que conferiram com que eu pudesse dar um salto na carreira acima da média. E cara, depois disso aqui, depois de sênior, os números param de fazer sentido, tá? Acima daqui, o céu é o limite. Se você for pra gringa, o mínimo que eu espero de um sênior na gringa é $3.500, mas assim, o mínimo. Eu nem olharia pra esses empregos, tá? Eu não acho que vale a pena. Eu acho que vai ser um emprego meio merda numa empresa horrível. $5.000 é o que eu começaria a olhar, mas eu acho que $6.000 é uma média, assim, pra sênior, trabalhando remoto pra gringa. Enfim, daqui pra frente o céu é o limite, tá? Lembra, isso aqui não é uma crítica a todas essas pessoas que compartilharam esses salários aqui, tá? Eu não acho que elas estão mentindo, quer dizer, algumas delas estão, mas enfim. Isso aqui não necessariamente é normal, você só tá vendo esses números aqui porque eles são acima da média. Você só enxerga esses números porque eles são fora da curva. Eu espero que você consiga usar isso aqui para primeiro ter um pé no chão e ter expectativas realistas, mas que isso daqui não te impeça de sonhar, que isso daqui não te impeça de almejar salários maiores. Na minha carreira, na minha experiência, eu tive uma carreira extremamente normal por um longo período de tempo, uma dedicação grande por um longo período de tempo e uma carreira fora da curva por um relativo curto período de tempo, desde 2022 até hoje. Tanto conhecer os valores realistas aqui foi algo que eu acho extremamente importante, quanto saber o quanto dá para ganhar, onde encontrar esses valores, como chegar nesses valores, quem que ganha esses valores, o que que essas pessoas fizeram, também foi algo que me motivou e que fez eu me dedicar mais, certo? Ambas coisas podem ser realidade. Eu espero que você tenha um pé no chão e a cabeça nas nuvens. Boa sorte. Torço para que todos vocês consigam o salário que vocês desejam e saiba, né, que o sucesso geralmente é construído ao longo de uma década inteira. 10 anos. Não tenha tanto fomo, não tenha tanta pressa.